Fala Brasil, está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de segunda a sexta, ou seja, dias úteis, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Olha só, essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo em todas as suas dimensões, a arte, a política, a cultura, né? Enfim, a sociedade, a vida. E meus amigos e minhas amigas, na semana passada e no início desta, o mundo da música perdeu alguns gigantes. João Donato, Tony Bennett, Neni Andrade, Doris Monteiro, e hoje, infelizmente, fomos aí arrebatados pela notícia da morte de Sinéad O'Connor. Me lembro, hoje ainda adolescente, do surgimento da Sinéad O'Connor no cenário musical, com aquela voz assim maravilhosa, cantando Nothing Compares to You, né? Uma canção do Prince, né? Que foi que levou ela ao estrelato, mas antes ela tinha feito já grandes trabalhos, um grande trabalho, pelo menos, né? Infelizmente, Sinéad O'Connor tinha vários aí problemas de saúde, inclusive psíquicos, né? Emocionais, de dependência, e não resistiu, né? E hoje foi dada a nota do seu falecimento. É uma pena, se junta a esses grandes aí, artistas que nos deixaram recentemente, né? João Donato, assim, um inovador, né? Um músico talentosíssimo, Tony Bennett com aquela voz aveludada, né? Neni Andrade e Doris Monteiro, assim, também integrando aí o movimento da bossa nova. Enfim, é uma geração, no caso da Sinéad O'Connor, não faz parte dessa geração, né? Mas é o ciclo da vida que se encerra para alguns, inclusive para os grandes artistas, né? Entretanto, não é sobre isto que vou falar especificamente hoje, né? Por um lado, né, perdemos esses nomes talentosíssimos. Por outro, hoje, Michael Philip Jagger, ou simplesmente Mick Jagger, faz 80 anos. E o faz ainda nos palcos e mantendo, em parte, né, aquela energia que o caracterizou nos últimos 60 anos. Alguns até criticam, porque não, um senhor de 80 anos ainda dançando como ele faz no palco, enfim, de cada um, né? O fato é que ele ainda tem a disposição, né, a energia para fazer o que faz, né? E tenta fazer e faz com qualidade. Mick Jagger e Keith Richards, né, não precisamos dizer, né, são responsáveis por alguns dos maiores clássicos, né, da música no século XX. Né? O que é Satisfaction? É isso. Né? É uma música que você, já no primeiro acorde, você reconhece. Né? Mas a obra deles vai muito além de Satisfaction, né? E inclui, né, os álbuns solos dos dois, tanto Mick Jagger como Keith Richards têm alguns bons álbuns solos, nem todos, mas alguns bons álbuns solos. E o Charlie Watts também tinha uma carreira, né, a parte dos Stones, com o quinteto de jazz dele, se eu não me engano era o quinteto, em que ele excursionava, fazia turnê pelo mundo e que mostrava a excelência de baterista que ele era. Né? Ele mostrou isso nos Stones, porque ele é muito subestimado, né? Muitas vezes. Entretanto, aqui eu vou me ater num aspecto que geralmente não se associa, ao qual os Stones não estão associados, que é a crítica política social. Né? Aliás, era uma temática que eles poderiam explorar mais, mas acabaram por ficar mais marcados aí pelo estilo de vida hedonista que levaram, né? E que, de certa forma, se tornou a marca da banda, falar de sexo, de drogas. Né? Então, isso
virou uma certa marca da banda, né? E as músicas mais famosas deles já falam sobre isso, né? Mas eles não falavam só sobre isso. Eles falavam sobre uma riqueza assim de temas, e a política, em alguns momentos, foi um deles. É só bom lembrar, né? O Jagger tem formação acadêmica, né? Ele iniciou uma formação acadêmica, né? Ele entrou na London School of Economics, né? Que é uma das mais prestigiadas faculdades de economia do mundo. Então, obviamente, se ele se interessava por economia, obviamente alguma leitura política ele deveria ter, né? Porque uma coisa não está dissociada da outra, e ele é um cara inteligente, ele sabe muito bem disso. E o Keith Richards, né, ele vem de uma família de trabalhadores, né? Então a gente sabe que a classe trabalhadora na Inglaterra foi muito permeada por movimentos políticos, né? E a família dele não ficou inerte a isso, né? Principalmente por influência do avô, que era declaradamente socialista e que exerceu uma influência grande no Keith Richards, segundo a biografia dele, né? Que vale a pena ser lida, chamada Life. Portanto, né, questões políticas não eram nenhum mistério aí para os Stones. Aliás, assim, algumas das músicas dos Stones que tratam sobre essa questão política têm uma temática extremamente progressista, se você for pegar o conteúdo das músicas, e em alguns casos até mesmo, né, propondo até uma transformação social um pouco mais radical em alguns momentos. É que eu não via, nem no caso do Dylan, por exemplo, que é muito associado a essa questão política, principalmente assim, na época aí dos direitos civis, né? E no John Lennon só foi despertar, isso só foi crescer com a separação dos Beatles, né? Nos anos 70, onde ele teve uma militância, né? Mais orgânica aqui, que impulsionou algumas letras bem interessantes aí nessa questão. Para confirmar, né, isso que eu estou colocando, né, é só você ouvir canções como Salt of Earth, o Sal da Terra, né, está no LP, sobre a época do LP, né, chamado Beggars Banquets, né, que na verdade marca aí o retorno dos Stones ao rock and roll mais básico, mais cru, com pitadas aí, com blues, muito blues, e algumas pitadas aí de R&B, de soul music, de funk music. Eles começam a enveredar de novo, ou mais profundamente por esse caminho. Então o disco que celebra essa volta é o Beggars Banquets, depois aí de enveredar pela psicodelia do disco anterior ao Beggars Banquets, né? E tem essa música Salt of Earth, que é um recado político interessante, né? Uma reflexão política interessante. E Street Fighting Man, né? Street Fighting Man talvez seja, daquele período, a música mais, né, marcadamente, pelo menos dos Stones, né, ou das bandas do mainstream, né, naquele período, com, né, um propósito político. Primeiro, Street Fighting Man é feito no bojo aí das manifestações que estavam acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, Brasil inclusive, contra o gerenciamento civil-militar, mas, né, na Europa, obviamente, eles estavam mais próximos da Inglaterra. Eles, inclusive, participaram de algumas manifestações, ou pelo menos de uma, que teve conflito com a polícia, né? E isso impactou o Mick Jagger e o Keith Richards, e eles fizeram Street Fighting Man para apoiar os estudantes trabalhadores que saíam às lutas, né, naquele momento na Inglaterra e na Europa como um todo, né? E eles falam bem claramente, está na hora de uma mudança, está na hora de uma revolução no palácio, né? Então, claro, isso naquele contexto, naquele momento, era um negócio muito, muito questão. Eles têm uma música em homenagem a Angela Davis, se eu não me engano, chama-se Little Black Angel, né? Que está no Exile in Main Street,
né? Que também é considerado, né, um disco talvez mais melhor acabado dos Stones, né? Considerado, alguns consideram outros, enfim, né? É um discão de qualquer forma, né? Um grande disco, né? Mas eles têm, ou seja, eles tinham essa capacidade de falar sobre esses temas e bem diretamente. E ao longo da carreira deles, eles vão fazer outras músicas, Gimme Shelter, mesmo Sympathy for the Devil, por exemplo, né, que não é uma música, é um clássico deles, né, não é uma música essencialmente política, mas cita, né, fatos históricos, né, a Revolução Russa, eles citam a Segunda Guerra Mundial, eles citam o assassinato do Kennedy, né, inspirado aí na leitura de um livro que eles leram, né? E seria o diabo assim falando, olha como eu estou por trás dessas coisas todas, papapá, né? Tinha uma coisa meio mística assim também, mas, né? Pode ser considerada, né? Um recado político, né? Tem outros, Undercover of the Night, Hang Fire, High Wire, né? São recados políticos e sempre assim, de alguma forma tentando, né, promover alguma reflexão dentro do campo progressista, né, e não nunca com um recado conservador. Eu acho que isso que é importante, né. O fato é que os Stones não exploraram tanto essa faceta. É uma pena, por um lado, né, mas por outro, né, eles não terem explorado isso só fez crescer a mitologia em torno da banda, né? Fez parte do show deles, foi uma opção de carreira, né? E o que eles fizeram muito bem, né? Ainda estão fazendo, inclusive, né? Bom, a trajetória deles, e sobretudo de Jagger, em termos políticos, às vezes dúbia, né? Por exemplo, o cara que não se considera conservador como ele, mas aceita aí, né? Virar parte do Império Britânico, se tornar Sir, né? Aliás, como outros roqueiros também na Inglaterra, né? Enfim, vai entender o que se passa na cabeça desses caras, né? Bom, contudo, meus amigos e minhas amigas, certamente as pedras vão continuar a rolar e sem criar musgos. Antes de me despedir, meus amigos e minhas amigas, eu quero mandar aqui um salve, um alô, né, um abraço para aqueles, né, amigos e amigas que sempre estão, né, nos prestigiando, dando seu like, ou seja no Facebook, ou seja no Instagram, né, que estão também assim vendo pelo YouTube o Palavras ao Léo. Então vou citar aqui ao longo da semana, eu vou citar mais, né? Mas eu vou citar aqui algumas pessoas e depois aqueles que não quiserem ser citados também mandem uma mensagem, você esqueceu de mim, ô seu safado, né? Então mandar um abraço primeiramente para minha amada esposa Márcia, que sempre, né, por força, né, de ter contraído matrimônio comigo, ela vai lá, dá seu like, amor, beijo para você, né? Cassandra Aquino, né, companheira do meu amigo Lobinho, que também sempre lá dá seu like, eu vejo, Cassandra, muito obrigado. Espero que o Lobinho também esteja ouvindo, né? Minha irmã Leilane, que também de vez em quando lá dá seu like. Fernando Ariel, meu grande, né, amigo, que eu não vejo há muito tempo da época da UF, né? E outros que eu vou citando, hein? Então, hoje citei esses, né? O primo João, né? Primo João Francisco, primo lá de Portugal, da minha mulher, também sempre, né? Mandar o seu like lá. Então, abraço a todos aí, continuem ouvindo, dando seu like, e logo, logo nós vamos ter promoções em torno aí do Palavras ao Léo, e vocês serão agraciados por serem fazerem parte aí, né, dessa nossa audiência. Então,
Tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!